Descubra a revelação da misteriosa história do Cavaleiro Branco do Apocalipse. O livro do Apocalipse, carregado de visões proféticas, abre com a imagem de um cavalo branco. Montado sobre ele está um cavaleiro que segura um arco, recebe uma coroa e parte para conquistar. À primeira vista, ele parece justo, nobre, quase messiânico. Mas algo nessa figura inquieta. O silêncio do arco sem flechas, a autoridade que lhe é dada sem resistência, a missão de conquista sem guerra declarada, seria esse o Cristo? Ou uma figura que se assemelha tanto a ele, que muitos seriam levados a crer numa mentira disfarçada de salvação? Esta não é apenas uma visão do fim, é um aviso, e talvez já esteja se cumprindo diante de nós. A cena se passa em Apocalipse, capítulo 6, onde João, o autor do livro profético, tem uma visão transcendental. Ele testemunha o momento em que o Cordeiro Jesus Cristo, símbolo de pureza e redenção, pega o livro selado com 7 selos. A abertura desses selos desencadeia uma série de eventos apocalípticos que revelam mistérios profundos sobre o futuro da humanidade e a batalha entre forças divinas e malignas. A voz, como de trovão, ecoa anunciando a chegada do primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, montado em um cavalo branco, portador de simbolismos poderosos que desafiam a compreensão humana. É nesse contexto de tensão e expectativa que João presencia a abertura do primeiro selo e se prepara para testemunhar os desdobramentos dessa visão profética impactante. Quando o primeiro selo é quebrado, João ouve uma voz como de trovão, dizendo: "Vem e vê". Nesse momento, a atmosfera ao redor de João se torna intensamente carregada de energia divina, fazendo com que ele sinta um misto de temor e expectativa. Lentamente, diante de seus olhos atônitos, surge um cavalo branco majestoso, cuja pelagem reluz como a luz do sol refletida em cristais. Cada movimento do cavalo parece ser coreografado por uma força invisível e poderosa, o que confere uma aura quase sobrenatural à cena. O cavaleiro sobre o animal branco mantém-se imponente e sereno, seu olhar firme e determinado, revelando uma sabedoria milenar. A cada passo dado pelo cavalo branco, a terra treme levemente como se reconhecesse a presença daquele ser celestial. João sente-se pequeno diante da magnitude da visão que se desdobra diante dele, compreendendo que está testemunhando um evento transcendental que marcará para sempre sua existência. Na antiguidade, os cavalos brancos eram vistos como mensageiros dos deuses, criaturas divinas que traziam consigo uma aura de pureza e proteção. A cor branca simbolizava a luz, a verdade e a harmonia, atributos associados aos seres celestiais. Os cavalos brancos eram raros e considerados especiais, reservados para missões sagradas e importantes. Sua presença era interpretada como um sinal de boa fortuna e intervenção divina. Montar um cavalo branco era um privilégio concedido apenas aos mais nobres e virtuosos, uma demonstração de favor dos céus. A escolha do cavaleiro do Apocalipse em montar um cavalo branco não é por acaso. Ele personifica a dualidade entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a redenção e a perdição. Sua figura imponente sobre o cavalo branco representa não apenas uma ameaça iminente, mas também uma oportunidade de transformação espiritual. Ao observar esse cenário sobrenatural se desdobrar diante de seus olhos, João compreende que está diante de algo muito maior do que sua mente finita pode conceber. O Cavaleiro Branco do Apocalipse transcende as barreiras do tempo e do espaço, revelando-se como um arauto das mudanças cósmicas que moldarão o destino da humanidade. O primeiro mistério revelado sobre o arco sem flechas do Cavaleiro Branco do Apocalipse nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da conquista. Enquanto a ausência de flechas pode ser interpretada como uma estratégia incomum de batalha, ela também carrega consigo um simbolismo mais sutil e intrigante. O arco, instrumento tradicionalmente associado à guerra e ao poder militar,
representa não apenas a capacidade de infligir danos físicos, mas também a habilidade de influenciar mental e emocionalmente. Nesse contexto, o Cavaleiro Branco se apresenta não como um guerreiro tradicional sedento por sangue e território, mas como um estrategista astuto que busca dominar não apenas corpos, mas mentes. Sua arma silenciosa é a persuasão, sua munição são as palavras e suas vitórias são conquistadas não pelo derramamento de sangue, mas pela transformação das crenças e convicções daqueles que cruzam seu caminho. Assim, o arco sem flechas do Cavaleiro Branco revela-se como um símbolo poderoso da influência sutil e duradoura, que pode moldar o curso da história sem necessariamente recorrer à violência física. O segundo mistério revelado sobre a coroa recebida pelo Cavaleiro Branco do Apocalipse lança luz sobre a natureza de sua autoridade e poder. Enquanto a maioria dos reis e governantes nasce com uma coroa, que simboliza sua linhagem real e herança de poder, o Cavaleiro do Apocalipse é apresentado como alguém que recebe essa coroa, indicando uma legitimação externa de sua autoridade. A palavra grega original para coroa, Stephanos, remete à ideia de uma recompensa concedida a atletas vitoriosos nos Jogos Olímpicos ou a generais triunfantes que retornam das batalhas. Essa distinção é crucial, pois sugere que o Cavaleiro Branco não possui um direito inato ao trono, mas é elevado à posição de líder por meio da aclamação popular ou de alguma forma de reconhecimento externo. Sua autoridade não é baseada em uma linhagem divina ou ancestral, mas é conferida por aqueles que o veem como digno de liderança. Esse aspecto único da coroa recebida pelo Cavaleiro Branco ressalta a complexidade de seu papel profético e as nuances da interpretação sobre sua identidade e missão. O terceiro mistério revelado sobre o Cavaleiro Branco do Apocalipse lança luz sobre a natureza de suas conquistas contínuas e globais. Enquanto muitos líderes buscam vitórias momentâneas e limitadas, o Cavaleiro Branco representa uma expansão constante de sua influência, transcendendo fronteiras físicas e temporais. Sua jornada de conquista não se restringe a um único domínio ou período histórico, mas abrange múltiplas esferas da existência humana. Cada passo dado pelo Cavalo Branco ecoa através dos séculos, deixando marcas indeléveis na trajetória da humanidade. Sua presença é como um fio condutor que conecta eventos aparentemente desconexos, revelando padrões ocultos e significados profundos nas dobras do tempo. Assim, o Cavaleiro Branco do Apocalipse não é apenas um símbolo de poder efêmero, mas uma força que molda o curso da história de maneira imprevisível e transformadora. A interpretação sobre se o Cavaleiro Branco do Apocalipse representa Cristo ou o Anticristo é um dos enigmas mais complexos e controversos da escatologia bíblica. Enquanto alguns estudiosos defendem a visão de que o Cavaleiro Branco simboliza a expansão triunfante do Evangelho e a pureza de Cristo, outros argumentam que ele representa um grande enganador que surgirá nos últimos tempos. Essas interpretações opostas lançam luz sobre as diferentes perspectivas teológicas e escatológicas presentes no estudo do livro do Apocalipse. A visão de que o Cavaleiro Branco é uma representação de Cristo baseia-se em passagens que descrevem Jesus montado em um cavalo branco, trazendo justiça e redenção ao mundo. Por outro lado, a interpretação do Cavaleiro Branco como Anticristo fundamenta-se em profecias sobre um líder enganador que se apresentará como Salvador, mas cujas intenções são malignas. Essa dicotomia entre bem e mal, verdade e mentira, luz e trevas permeia todo o debate em torno da identidade do Cavaleiro Branco do Apocalipse, levantando questões profundas sobre os desafios espirituais e morais enfrentados pela humanidade nos tempos finais. O cenário global atual reflete uma busca incessante por líderes carismáticos e unificadores que transcendam as divisões ideológicas, políticas e religiosas.
A crescente interconexão entre as nações e culturas cria uma demanda por uma figura que possa unir a humanidade em tempos de incerteza e conflito. A retórica de cooperação e harmonia ecoa em discursos de líderes mundiais e organizações internacionais, alimentando a esperança por um futuro mais pacífico e colaborativo. Nesse contexto, a figura do Cavaleiro Branco do Apocalipse ganha relevância como um arquétipo simbólico de um líder visionário capaz de superar as barreiras que dividem a humanidade. Sua promessa de conquista sem conflito ressoa com os anseios por uma paz duradoura e genuína, enquanto sua autoridade legitimada pela aclamação popular reflete a necessidade de líderes que sejam eleitos pelo povo para o povo. A busca por um unificador global se intensifica à medida que crises globais desafiam a estabilidade mundial, criando um vácuo de liderança que clama por uma resposta eficaz e inspiradora. Assim, o Cavaleiro Branco do Apocalipse surge como um símbolo poderoso da esperança por um mundo mais justo, pacífico e solidário, onde as diferenças são celebradas e os desafios são enfrentados com coragem e compaixão. O livro de Apocalipse não foi escrito para gerar medo, mas para despertar aqueles que estão adormecidos espiritualmente. A revelação contida nas páginas proféticas do Apocalipse é um chamado à vigilância e à preparação espiritual diante dos eventos que moldarão o futuro da humanidade. Cada visão, cada símbolo e cada mensagem revelada nesse livro sagrado tem o propósito de iluminar os corações e mentes daqueles que buscam compreender os desígnios divinos. A misteriosa história do Cavaleiro Branco do Apocalipse ecoa, através dos séculos, como um lembrete da batalha entre as forças do bem e do mal, entre a verdade e a mentira. Ao mergulhar nas profundezas desse relato profético, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas e crenças, sobre o caminho que estamos trilhando em direção à eternidade. A revelação que muda tudo não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas de transformação espiritual. Estamos vivendo em tempos críticos onde as sombras do engano e da confusão se intensificam, mas também onde a luz da esperança e da redenção brilha com intensidade renovada. Que cada palavra escrita no livro do Apocalipse seja um lembrete constante de que estamos inseridos em uma força maior, onde cada escolha, cada pensamento e cada ação tem consequências eternas. Que o Espírito Santo nos guie na jornada de descoberta e discernimento, preparando-nos para os desafios e as provações que estão por vir. Que possamos nos manter firmes na fé, vigilantes na oração e amorosos em nossas atitudes, pois o verdadeiro Cavaleiro Branco está próximo, vindo não apenas como um conquistador poderoso, mas como um Salvador amoroso que estende a mão aos perdidos e feridos. Que essa revelação transformadora ecoe em nossos corações como um chamado à santidade e à fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. À medida que nos aproximamos do desfecho da misteriosa história do Cavaleiro Branco do Apocalipse, somos confrontados com a iminência da volta de Cristo e a necessidade premente de estarmos preparados espiritualmente para esse momento transcendental. As profecias contidas no livro sagrado apontam para um período de tribulações e transformações sem precedentes, onde as forças do bem e do mal travarão uma batalha final pela alma da humanidade. Nesse cenário apocalíptico, a figura do Cavaleiro Branco emerge como um farol de esperança e redenção, lembrando-nos que mesmo em meio às trevas mais densas, a luz divina ainda brilha com intensidade inabalável. Portanto, é essencial que cada um de nós esteja vigilante, fortalecendo nossa fé, cultivando a bondade em nossos corações e permanecendo fiéis aos ensinamentos de Cristo. Que a chegada iminente do verdadeiro Cavaleiro Branco seja recebida não com temor, mas com júbilo e gratidão, pois ele vem não como um juiz implacável, mas como um Rei Salvador amoroso que deseja nos guiar de volta à comunhão plena com o Pai Celestial.
Que essa revelação final nos inspire a viver cada dia na expectativa da gloriosa volta de Cristo, renovando nossa esperança e fortalecendo nossa determinação em permanecer firmes na verdade e no amor. Que o Espírito Santo nos conduza nessa jornada espiritual rumo ao encontro definitivo com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abre meus olhos, Senhor, pois eu quero te ver. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com quem você ama. Que o Espírito Santo te guarde e que o verdadeiro Cavaleiro Jesus te encontre.